Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Avin Hour e hoje muito especial, né? Tô aqui com o sócio fundador da Aquavero, Dudu. Valeu, Dudu. Valeu, Marcão. Vamos fazer um bate-papo super especial com a Juliana Miranda. A Ju, que é a nossa sócia, está à frente do desafio lá de Fortaleza, do nosso escritório de Fortaleza, há mais de 3 anos, né, Ju? Muito obrigado, viu, de ter se deslocado de lá até aqui para a gente bater esse papo. Eu que agradeço estar aqui com vocês hoje e vai ser um bate-papo como se a gente estivesse aqui no escritório e conversando no nosso dia a dia. É isso a aí. gente conhecer um pouco mais da história da filial de Fortaleza. Boa. Essa é a intenção mesmo, Ju. Primeiro, começando então, perguntando quem é você, quem é a Juliana, de onde ela veio, onde ela nasceu, como foi a carreira dela, quais são os seus hobbies. Conta de você um pouco. Pouco, né? Não sou de falar muito sobre mim. Mas, assim, a Juliana é uma cearense, natural de Fortaleza, 41 anos, formação em economia, pós-graduação em administração financeira e que está há 17 anos já nesse mercado financeiro. Iniciei no Banco Real, antigo Banco Real, que depois foi comprado pelo Santander. Fiquei lá durante 9 anos, onde aprendi muito sobre o público de alta renda e gestão de pessoas, que cheguei a ficar à frente de uma agência bancária, né, como gerente geral. E, por último, eu estava no Itaú Personalité, onde foi os meus 5 últimos anos nessa instituição bancária, né? E, em 2019, tive o desafio de sair de instituição bancária e montar o nosso próprio escritório de investimentos, né? Com mais 2 sócias, que é a Carla e a Érica, onde nós pedimos demissão e fizemos esse movimento. Então, hoje a Juliana é assessora de investimentos, né? A nova nomenclatura, né? Daí, e sócia da Aquavero Investimentos. Tem uma formação também de planejadora financeira, que é a certificação CFP. Dou aulas também de certificação. E estou nesse mercado aí há 17 anos, com esse desafio agora de levar à frente e o crescimento da filial Fortaleza, né, e crescer todo o Nordeste, aí juntamente com o nosso parceiro Aquavero e BTG. Boa. E puxando esse gancho, por que Aquavero, BTG? Porque eu imagino que quando você decidiu se movimentar do banco, primeiro eu queria entender o porquê desse movimento. E segundo, por que vocês escolheram a Aquavero? Dudu, essa é uma história bem bacana, assim, não quero muito polemizar e ficar dizendo, mulheres que saíram do mercado, foram empreender, né? Mas foi muito isso, né? Eu estava já com 15 anos de mercado, Érica também com 17 anos, Carla já tinha 27 anos, né? A nossa mais velha aí de experiência nesse mercado. E a gente começou a perceber que ainda não se tinha, mesmo com tanto tempo de profissão, a gente não se sentia consolidada nesse mercado no intuito de atender o nosso cliente de uma forma mais personalizada. Então, a gente sentia isso. A Carla e a Érica vinham de uma instituição que era o Citibank, então era uma instituição que era realmente mais personalizada, um atendimento mais diferenciado com o cliente, e na instituição que nós estávamos, a gente não sentia que conseguia fazer isso, né? A gente colocar todo o nosso aprendizado, tudo que a gente sabia, nossas certificações, o nosso entendimento, a gente não conseguia atender o cliente de forma tão personalizada como nós queríamos. Então, essa indignação, né, nos fez com que a gente fosse abrir os olhos para outras oportunidades. E foi aí que esse mercado, né, de startups, de novo segmento, nessa assessorias financeiras, nesse novo modelo, a gente começou a olhar para esse lado. E aí nós formamos um business plan, as 3, né, com mais ou menos o tempo que a gente tinha de carreira, quanto nós tínhamos na carteira, quem eram os nossos clientes, quais eram nossas certificações, como que a gente vinha atuando no mercado. Montamos o business plan e começamos a entrar em contato com os 20 maiores escritórios de assessoria que se tinha, né, na época. E fomos conversar, fomos fazer reuniões, né? E isso a gente continuava trabalhando no banco e fazendo reuniões pela manhã ou pela noite com esses escritórios para escolher aquele que a gente mais se identificava, né? Tanto na questão
de como que eles estavam enxergando esse movimento mais lá na frente. Então, a gente queria se associar com pessoas que pensassem grande, né, que quisessem dar uma continuidade nesse processo, porque seria o nosso plano D, que a gente fala, o nosso plano de vida, né? Muita gente tem um plano A, o B, o C, o nosso era o D, era um plano de vida. A gente estava estudando sair do mercado de CLT, pedir demissão, nós tínhamos carreiras consolidadas, a gente não tinha necessidade, não estávamos para ser demitidas, nada disso, mas a gente queria atender o nosso cliente de uma forma diferenciada e se sentir, assim, colocando o nosso entendimento, o que a gente conhecia de mercado, mais com os nossos clientes, que dentro do banco a gente era muito fechada, a gente não conseguia fazer isso. E nesse estudo, né, a gente aí paquerou, namorou com alguns escritórios, várias conversas, não foi, Dudu? Durante vários meses. E aí a gente ficou entre 3 escritórios, todos aqui em São Paulo. E viemos conversar pessoalmente, conhecer pessoalmente os escritórios e os diretores que estavam à frente, né? E foi nessas conversas que aí a gente fez ali, a gente tinha um caderninho onde a gente colocava os prós, os contras, né? Cada uma tinha um feeling diferente para cada escritório, né? O qual que se identificava mais. A gente queria sentir aquele escritório que tinha foco no cliente, que tinha um NPS bom, que tratava o cliente de uma forma sustentável, porque a gente tinha um cuidado, como a gente tinha clientes de muitos anos, a gente precisava sair primeiro para uma instituição que desse um suporte para a gente, porque nós estávamos saindo de CLT para empreender, então a gente não sabia nada de jurídico, de contabilidade, de processos, nada disso. Quando vai empreender, vem toda uma carga junto, né? Tudo isso que a gente nunca precisou aprender. Exato. A vida toda a gente tinha sido CLT, né? Então, a gente também já queria... Juliana, por que vocês não montaram o escritório de vocês do início? Como nós víamos muitos lá em Fortaleza, começando do zero. Mas a gente não podia deixar os nossos clientes ali nesse limbo durante algum tempo até a gente pegar a expertise do negócio, né? Então, por isso que a gente escolheu se aliar a uma instituição que já tinha nome, que já era grande, para nos dar esse suporte, e uma instituição que tivesse já os produtos, né, e a vontade já de crescer em outros segmentos que não só investimento. Então, a gente queria um que já tivesse ali uma área corp, tivesse câmbio, tivesse os outros ativos financeiros que nós tínhamos nas instituições a qual nós víamos, que a gente precisava dar isso para o nosso cliente, né? Então, a gente aliou isso, aliamos também, vimos, você que é de marketing, olhamos os sites, como é que estavam eles no Instagram e tudo. A gente olhou tudo antes de realmente escolher, né? E vimos que a Aqua era a que mais se encaixava dentre esses nossos escolhidos, que tinha mais a questão também do tratamento, né, com o cliente, com os funcionários, a visão dela de crescimento, né? Então, assim, a gente viu e sentiu isso tudo, essa parceria melhor seria com a Aqua. Então, em setembro de 2019, nós viemos aqui, tivemos essa reunião com o Dudu, tomamos um café, lembro demais. E aí, no final do dia, a gente ligou para ele e disse: escolhemos vocês, para ficar com vocês. Ju, mas essa decisão, vocês sempre foram em 3, né? Ali, desde o começo. Uhum. Ela foi uma decisão unânime ou teve ali uma que deu uma torcida de nariz, teve que ser convencida? Vamos polemizar, vai. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: quando vocês olharam os outros escritórios, era uma premissa de vocês, por exemplo, formar uma filial em Fortaleza, de fato ali com o endereço, ou vocês olhavam para, não, tudo bem, a gente não precisa, dá para ser um escritório só em São Paulo, a gente trabalha aqui de casa mesmo? Essas 2 perguntas para você. Não, ótima pergunta. Primeiro, a gente sempre quis ter o escritório em Fortaleza, porque, diferentemente do Nordeste, diferentemente do Sudeste, o nordestino, ele gosta de ir ao escritório,
né? Ele gosta desse calor humano, né? Ele gosta de ver onde você está, né? Onde é o seu escritório, né? Então, enquanto aqui tem trânsito, as pessoas não... Lá não, eles gostam de tomar um café com você, almoçar com você, ir no seu escritório. Então, realmente, a gente precisava de um local. Segundo, a gente queria um escritório que já tivesse com um olhar no Nordeste. Boa. Né? Porque a gente também sentia isso. Sul, Sudeste só querem saber de lá, ninguém olha aqui para o Nordeste. E a gente sabia do potencial, a gente sabe do potencial que o Nordeste tem de crescimento. E a Aqua já tinha um escritório em Salvador. Então, a gente... Já tinha o pezinho lá, já né? tinha um pezinho no Nordeste, ou seja, ela já estava olhando para o Nordeste, diferentemente dos demais. Então, isso pesou também na nossa escolha, né? E uma outra coisa, na época, né? A nossa papa, que a gente chama, que é a Carla, que ela, assim, não tem vergonha, ela tem a cara de falar com todo mundo, ela foi no LinkedIn de um dos sócios, diretores, lá na época da outra instituição, e pediu para conversar com ele aqui em São Paulo. E ele ligou para a gente na época e a gente falou, nós somos do Nordeste, queremos montar uma filial e queremos saber de você, que a gente está entre esses 3 escritórios, qual você escolheria? E ele, assim, muito neutro, né, que ele não poderia, mas ele falou, vá naquele que vai estar mais próximo de você, que você entende que vai ter uma proximidade com você. Então, isso afirmou que a gente já estava pensando na Aqua, né? Porque ela já estava pensando no Nordeste. E a outra pergunta, de nós 3, né? A gente sempre fala, são 3, então que 2 decidir, está decidido, né? Então, uma sempre vai ser voto vencido. E a Érica sempre foi Aqua desde criança, né? Não sei porque ela também foi nadadora, assim como o Dudu e tudo, então ela já sentia que a energia... Eriquinha, você tá no meu coração, viu? Pra sempre. Então, ela já tinha essa energia com a água, né? Como o Dudu. Então, a Érica sempre foi Aqua, né? Eu e a Carla, na época, a gente estava... Cada uma, na verdade, dos 3, cada um era um escritório diferente. Quando a gente chegou aqui, teve a conversa pessoal, eu já me desfiz do meu e fiquei entre a Aqua e o outro. E a Érica sempre foi Aqua. Então, fomos meio que voto vencido, 2 foi pela Aqua, então a terceira ficou voto vencido. A polêmica foi fácil de resolver, hein, Dudu? Então, você viu, né? E olha, realmente, Fortaleza é longe, viu? Se essas meninas não fossem tão queridas, não, ia dar preguiça de ir pra lá, mas dá o maior prazer de visitar. 3 horinhas. Ver a paixão que elas trabalham. Essas meninas são demais. 3 horinhas, né? Não é tão longe 3 assim. horinhas, não. Pega mais 1 hora de aeroporto, depois para voltar. E dá o um calor? período E o inteiro calor? ali. Não, o calor, a primeira vez que eu fui, eu saí de madrugada do aeroporto. Na hora que abriu a porta do aeroporto, parecia que eu tava entrando num forno, de tão quente que é. Tá louco. Ô, Ju, 15 anos de banco, profissional experiente, já sabia como funcionava o ambiente bancário, mudou de profissão. O que tem de semelhança e o que tem de diferença para a profissão de assessor? Olha, semelhança, eu falo não só de assessor para bancário, mas em todas as profissões. Eu acho que sempre você tem que estar muito proativo, né? Você tem que sempre estar buscando, né? A gente trabalha numa área comercial, então a gente precisa ter intensidade, né? Então, já no banco, a minha intensidade comercial, ela vem aliada de metas que são direcionadas, né, pela própria instituição, né, produtos que muitas vezes estão na pauta deles. Então, já do assessor, não, né? Ali a gente trabalha mais focado no cliente, mas precisando sempre ter a intensidade comercial também. Então, eu acho que intensidade comercial... a proatividade, ela é em ambas as funções. A principal diferença do que eu vejo é realmente a gente ser uma especialista mais no produto, que é o investimento, né? Então, para a gente foi muito bom, porque eu vejo que assessores de investimento muitas vezes vêm de outras profissões, né? E tem que adquirir certos conhecimentos, não só do investimento, mas agora também de demais produtos que fazem parte de toda uma assessoria financeira, como você saber um pouco sobre câmbio, sobre os seguros, né? E como a gente veio de banco, isso foi muito bom, porque a gente já veio com a expertise dos outros produtos também, né? Porque a gente vinha de dentro de uma
instituição completa. Então, isso para a gente, vir de mercado financeiro e estar nessa profissão de assessoria, foi muito bom, né? Facilitou a gente a ser mais rápida nas nossas conclusões com os nossos clientes. Mas a gente está mais especialista no produto, isso abriu muito nossa visão. A gente fala que os 6 primeiros meses, quando a gente começou, a gente sentiu que aprendeu mais do que os 15 anos que a gente tinha passado na instituição. Uhum. Por quê? Porque a gente focou nesse produto especificamente, né? Então, a gente abriu para investimentos que a gente nem sabia que existia. Então, dentro de instituição, você fica muito ali voltado no CDB, no fundo, ou algum produto que especificamente o banco quer focar. Já e rodando outros pratinhos ao mesmo tempo, como abrindo conta, vendendo cartão, né? Fazendo o empréstimo. O assessor de investimento, ele está todo dia ligado no investimento. Então, acompanhando as notícias de tudo que está acontecendo nesse mercado específico. Vai se ter os outros, mas esse é o mercado específico ao qual ele está ali acompanhando as notícias diariamente, tudo. Então, a gente se tornou uma especialista realmente no produto e, por isso, a gente consegue dar um atendimento mais personalizado, voltado mais para o cliente nesse segmento específico, obedecendo o horizonte dele de investimento, obedecendo qual a categoria dele, de se é conservador, moderado ou agressivo, né? Então, a gente se torna ali um assessor bem mais próximo do cliente do que um gerente que está numa instituição e é ali multiprodutos, né? Uhum. É essa a principal diferença que eu acho. E Ju, você... Ah, não, desculpa. Du, pode falar. Marcão, tá todo mundo querendo fazer pergunta pra manda ela bala, aqui, manda né? Aproveitar que ela veio do Nordeste, de tão longe pra cá, né? Então, mas, Ju, queria ouvir um pouco. Nos últimos 3 anos foram, imagino, disruptivos e, com certeza, imprevisíveis para vocês, né? Para os próximos 3 anos, qual que é a tua visão para o negócio, para vocês, para a Aquavero em específico? Olha, assim, eu digo que eu acho que a gente passou tudo que a gente nunca imaginava que ia passar nesses 3 anos. Porque quando a gente começou em novembro de 2019... já começou todo mundo assim, falando, vocês são loucas, vocês vão sair do certo, como é que vocês vão sobreviver? Eu, assim, sozinha, sou divorciada, né? Não tenho filhos, então, vou aqui me arriscar, né? Já minhas 2 sócias, casadas, com filhos, toda uma família, né? Todo um projeto, e elas se arriscaram até bem mais do que eu. E quando foi em março de 2020, veio aí uma pandemia. Então, será que a gente é louca mesmo? Será que a gente fez o certo? E, assim, isso nos surpreendeu porque foi o ano até que a gente mais cresceu. Né? A gente achando que podia dar tudo errado, e foi o ano que a gente mais cresceu, porque foi o ano que os nossos clientes, que eram de banco, se sentiram órfãos, né, durante um tempo. Deu para aplicar tudo aquilo que vocês não gostavam no banco, deu para aplicar na prática. Tudo nesse período, né? Também foi a época que a gente mais trabalhou, porque a gente ficava ali 24 horas a serviço, né, do cliente. Ele podia falar com a gente a qualquer momento. E depois do ano de 2020, com pandemia, quando foi em 2021 que a gente, agora vamos começar a respirar, vamos voltar a trabalhar, os clientes vão agora conhecer o escritório, porque a gente só teve ali 5 meses do cliente poder ir ao escritório, né? Aí veio a mudança do parceiro antigo para o nosso parceiro novo, BTG, né? Então, começa tudo do zero novamente. Acabou de sair de uma onda, já vem outra onda. Já vem, né? Assim, a Érica quer dizer, é tsunami em cima de tsunami. Quando tá terminando um, aí a gente já acha que acabou, não, vamos outro, né? E aí, em maio de 2021, nós mudamos o nosso parceiro, mas que foi ótimo, maravilhoso. E aí a gente começou tudo do zero novamente. Zeramos nosso faturamento, zeramos nossos clientes e vamos começar tudo de novo, né? Então, graças a Deus, um ano depois, a gente já tinha conseguido trazer toda a nossa carteira. Isso é mais uma coisa que nos consolidou, porque enquanto a gente achava que, poxa, vai começar do zero, será que os nossos clientes vão vir tudo? 100% da nossa carteira veio. Então, isso mostrou que o quê?
A gente estava consolidado nesse cenário, né? Os clientes estavam com a gente, o que estava importando era a nossa assessoria realmente, né? A gente estava próximo do cliente. Então, esse ano de 2023, Eduardo Siqueira, eu espero que seja o ano de consolidação da filial Fortaleza, né? E que a gente possa agora realmente ter esse crescimento orgânico e o crescimento também com os novos assessores que a gente está contratando. Começamos em 3, hoje nós já estamos em 9. Né? Então, a gente está feliz com o momento que a gente está. Mesmo com esse cenário político e econômico que nós estamos vivendo, mas a gente vê, sim, um crescimento, até por conta da parceria que a gente tem. A Aquavero, que já é um nome forte, uma marca forte, e o BTG, né, que a gente vê que é um parceiro, um sócio muito resiliente. Ontem, até num evento que eu fui de expansão, a palavra do Salud foi essa, resiliência, e eu acredito que seja a nossa também para esse ano de 2023, termos muita resiliência e continuarmos com o nosso trabalho, que é foco no cliente, fazendo o melhor com a nossa assessoria, sempre pensando no cliente e pensando de forma sustentável, né? Em ter aquele nosso cliente para o resto da vida e que ele pense sempre na gente quando buscar soluções financeiras. Em um escritório, numa cobertura que dá para ver Fortaleza inteira. Com 2 varandas maravilhosas. 2 varandas maravilhosas e um escritório muito bonito. Você acha que teve... qual foi o impacto de sair de um escritório um pouco menor e ir para esse escritório tão grande, um escritório tão bonito? Parece que você está... A Aquavero tem um diferencial muito legal. Porque não importa onde você esteja, se você está em Salvador, se você está em Fortaleza, está em Campinas ou está aqui em São Paulo, você tem a mesma cor da parede, você tem os mesmos móveis, a gente tem uma linha de móveis assinada da Aquavero. Qual foi o impacto de sair de um escritório um pouco menor para esse maravilhoso? Já fala endereço também, por favor, para a turma ir lá para conhecer vocês. Fica na Desembargador Moreira, 2001, né, no prédio comercial Novaes Center. E assim, nada contra o nosso pequenininho que a gente começou, 33 metros quadrados, né? Foi onde começou e era ótimo, maravilhoso para nós 3. Mas ir por um escritório grande, como é hoje, que os nossos clientes chegam e dizem, né, assim, como tá bonito, né? Como vocês cresceram. Então, assim, para a gente foi muito emocionante quando a gente entrou no escritório, que aí, assim, validou todas as incertezas que nós tínhamos, trouxe todas as certezas, né, de que era daqui agora para frente, né? Agora era só crescer. E como eu disse, o Nordeste gosta, né? Então já teve cliente que foi lá, vou dar uma cervejeira, eu venho para cá ficar tomando cerveja. A gente já fez evento com vinho. Então, assim, os clientes gostam de realmente estar lá, né? É um lugar acolhedor. E a gente já projetando um crescimento. Então, lá já tem espaço, hoje nós somos em 9, mas já temos posições para termos lá, chegar até 20 assessores. Quantas salas de reunião tem lá, Ju? Na verdade, nós temos 3 menores, mais uma quarta, né, que é maior para quando a gente recebe famílias ou faz reuniões maiores, né, e temos o backstage lá, que é onde ficam realmente todos os assessores trabalhando junto. E, assim, quero enfatizar a nossa equipe, né, que a gente tem hoje. Então, assim, a gente tem pessoas que vieram do mercado, né, como a gente tem a Lilian, que é uma pessoa que foi 12 anos da pessoa jurídica no Santander, então uma menina com muita expertise. A Karine, que trabalhou no Bradesco, com cartões, a Vlad, que chegou agora, que também tem mais de 20 anos de mercado. Então, temos uma equipe bem sênior, né? E temos pessoas também que não eram do mercado, mas que tinham já a experiência em trabalhar nessa parte de administração e tudo, e que estão realmente fazendo um papel e contribuindo muito com o crescimento lá do escritório. Quero agradecer a eles também. Muito bom. Só fazer uma última pergunta da minha parte aqui, Dudu. A gente está chegando já no final do podcast. Você, assim como o Dudu, é uma atleta, o Dudu nadador nato, né? É uma atleta. Ex. É um ótimo nadador. Você é uma atleta ali, uma crossfiteira. E para ser atleta, assim, nesse nível que vocês são, precisa ter uma disciplina muito grande. Assim como na profissão de assessor de investimentos. Como que você consegue aliar uma coisa à outra ali? O que uma ensina para a outra, Ju? É razão, assim. Eu
prezo muito, eu sou uma pessoa muito focada, né? E eu acho que disciplina é realmente tudo. Com disciplina, com foco, você consegue alçar qualquer coisa que você queira. Até um exemplo que a gente teve de disciplina e foco, eu e as minhas sócias, em julho de 2020, na pandemia, a gente comprou um curso para tirar o CFP. CFP, para quem não conhece, é uma certificação de planejamento financeiro internacional e que tem pessoas que passam de 3 anos ou mais estudando para tirar essa certificação. É uma prova que são 6 módulos, é uma prova bem difícil. E compramos esse curso, só que foi um ano que a gente trabalhou tanto que a gente não deu atenção. Quando chegou, e as provas vinham sendo canceladas por conta da pandemia. Quando chegou mais ou menos em outubro, disseram que a prova de dezembro ia acontecer, né? E a Érica é uma também muito disciplinada, uma sócia que eu tenho muito disciplinada, me espelho muito nela, disse, vamos tirar a prova. Eu disse, você é louca. Tem gente que passa 3 anos estudando, a gente vai 2 meses para a prova, a gente não vai conseguir. A Érica, nós vamos estudar, nós 3 juntas, e nós vamos passar nessa prova. Gente, nós sentamos 45 dias contados, fizemos um planejamento de estudo, ficamos 5 finais de semana sem ter finais de semana, cada uma conversou com suas famílias, fizeram entender, e a gente estudava sábado e domingo na minha casa, que eu moro só, de 9 da manhã às 7 da noite. Todo dia, cada uma estudava 2, 3 horas na sua casa. E em dezembro viemos e fizemos a prova e passamos. As 3 juntas. As 3 juntas. Então, assim, isso é foco e é disciplina, né? Então, a gente leva muito isso para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia e para a nossa vida pessoal também, né? Então, até aquelas que não têm, que chega no escritório, passa a ter. Tá? A Érica é a que faz disciplina da comida, do treino, então ela bota todo mundo para treinar, bota todo mundo para comer bem, né? Aqueles que são mais dispersos, assim, no dia a dia de ligação, de visita, eu boto para sentar do lado e fico perguntando quantas ligações já foram, quantas visitas, qual é a programação de hoje, né? Então, a gente tenta implementar isso muito no escritório e no nosso dia a dia. Uma coisa, tudo aquilo que você se programa a fazer e criar uma rotina, criar um hábito, você consegue. Então, assim, quando eu comecei a treinar, há 6, 7 anos atrás, que eu não treinava nada, eu dizia que quem não bebia eu não confiava, esse negócio de treinar, isso não existe. E eu comecei a acordar todos os dias, 4h40 da manhã, para treinar às 5h30 da manhã. Foi um hábito. Então, hoje, até os finais de semana, eu não consigo mais dormir até tarde, porque eu já criei esse hábito de dormir todo. Continua até hoje. Hoje eu treino um pouquinho mais tarde, 6h30, né? Porque, assim, como o Dudu está dizendo, a gente vai ficando mais velho e vai, assim, não dando tanto mais prioridade. Então, assim, o meu treino que era todo dia, hoje é 3 vezes na semana, mas com disciplina e continuidade. 3 vezes na semana, sem faltar, acordando às 15 para as 6 da manhã, todos os dias. Então, criar, é foco e disciplina. Ju, você falou sobre a sua rotina e como vocês têm uma cultura forte. Eu não sei se vocês chegaram a refletir sobre isso, mas cultura forte é isso, né? A pessoa que chega, ela entra no modelo de negócios de vocês. Então, aquela pessoa que não tem intensidade, você puxa para o lado para ela ter. Aquela pessoa que não treina e não se alimenta bem, a Érica ajuda também. E queria falar um pouco sobre essa complementaridade de vocês como sócias, a importância de ter sócios complementares, sócios com a mesma cultura, para que as pessoas que chegam entrarem nessa cultura e não o contrário e virar aquela torre de Babel, né? Ah, sim, isso é... Eu costumo dizer lá para todos no escritório que a gente... Uma única coisa precisa todo mundo realmente estar alinhado com o propósito. Nada do que onde a gente tenha um grupo de participação de decisões, se um deles tiver uma decisão diferente, ali está fadado a dar errado. Então, assim, nós 3, apesar de completamente diferentes, como vocês sabem, as 3 tinham o propósito do plano D dar certo. As 3 têm o mesmo propósito de tornar a filial Fortaleza o maior escritório de investimentos do Nordeste.
Então, se nós 3 temos esse mesmo propósito, vai dar certo. Então, é isso que a gente tenta trazer para todos que estão lá. Se um começar a olhar para o lado, já está fadado a não dar certo. Então, assim, nós tentamos trazer toda essa cultura e realmente já teve pessoas que chegaram e saíram também de boa, porque disseram, eu não estou contribuindo para o sonho de vocês. Então, é tão forte a certeza e o que a gente quer galgar e ter lá na frente, que aquela pessoa que vê que realmente não se encaixa, que não é o propósito dela, ela mesmo chega e diz, sinto que não vou fazer parte. Né? Porque a gente faz mesmo fazer parte do propósito. Então, primeira coisa é isso. Então, na diferença das pessoas, você estar com o mesmo propósito, esse é o que faz ganhar o jogo. Né? E ali, você tendo o mesmo propósito, você saber trabalhar com as diferenças das pessoas, porque nem todo mundo vai ser 100% focado, nem todo mundo vai ser 100% disciplinado, nem todo mundo está ali e gosta de sempre estar agregando, vai ter um dia ruim, vai ter dias bons, né? Eu sou uma que sou totalmente diferente, por exemplo, da Érica. A Érica adora acolher, sentar junto, conversar, né? Eu já sou a mãe que disciplina. Então, assim, eu já falo mais grosso, eu já falo alguns pontos, sou bem certas, assim. E a Carla, a gente fala que é a mãezona. A Carla gosta de almoçar com a pessoa, de tomar café, de ver como é que a pessoa tá e tudo. Então, assim, eu já sou do não mimimi, de sento para resolver, né? Então, assim, cada uma com um jeito diferente, tenta ali trazer todos para a mesma cultura e para o mesmo propósito. Mas a gente vê que é essa diversidade que faz a gente crescer, né? É a gente ter o outro ali com um olhar diferente ou um pensamento diferente que traz esse pensamento diferente que às vezes a gente não estava olhando. Então, já teve coisas lá que a gente mudou o olhar e tudo porque uma pessoa estava vendo de fora e disse, olha, eu acho que assim não vai funcionar. E aí a gente, você tem razão. Tal. Então, essa diversidade, ela também contribui para o crescimento. Uhum. Ter pessoas diferentes. O bom é ter o propósito igual, mas com pessoas diferentes. Essas meninas, elas são muito boas com gente, viu, Marcão? Não à toa que elas têm uma das maiores operações do Brasil, né? Estão expandindo, estão sempre crescendo, sempre motivadas, estão agora elegíveis para o programa de trainee no meio do ano no Nordeste, né? Esse programa acho que ele vai ser disruptivo para todas as filiais. A princípio a gente fez uma seleção das filiais que tem mais perfil de gestão de pessoas. Boa. E a filial de Fortaleza é uma delas. E eu queria puxar o gancho para perguntar sobre esse programa de trainee que vocês vão capitanear. Qual que é a tua expectativa e qual que vai ser o seu papel nesse programa? Eu fiquei muito feliz da gente ser selecionada, né? Primeiramente porque eu acredito muito quem inicia uma carreira, né? Assim, começando já com estudo, com um acompanhamento. Eu fui assim. Então, quando eu fui para o Banco Real, eu fui selecionada dentro da universidade, né? Com uma palestra que teve e tudo, eu fui selecionada lá. Então, por terem me escolhido para iniciar um projeto dentro do Banco Real, hoje eu estou aqui. Então, eu sou a experiência viva de que é um projeto que funciona. Segundo, eu sou muito voltada para essa área de educacional, né? Então, assim, dou aulas de certificação financeira. Sempre lá no Nordeste a gente fala muito que a gente precisa dessa educação financeira ainda lá para o Nordeste. Os meninos aqui de renda variável, eu falo para eles, olha, que vocês forem falar com o meu público aqui a gente está alfabetizando ainda as pessoas. Aí, mais para o Sudeste, eles já estão entrando na faculdade. Aqui a gente tem que falar um dialeto de alfabetização. Então, assim, que eu vejo que ainda tem muito espaço para a gente crescer lá na área de educação financeira. Então, eu fiquei muito feliz com isso. A gente começar com pessoas, assim, um diamante bruto que a gente vai lapidar, né? E basta a pessoa estar alinhada com o nosso propósito, como eu falei, e ter força de vontade.
Então, começamos com o pé direito aqui, com a Juliana Miranda, lá de Fortaleza. Ju, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter viajado esses mais de 3.000 quilômetros para chegar aqui para bater um papo com a gente. É sempre muito bom ter você por perto. Você é uma pessoa muito querida, muito intensa e muito obrigado, viu? A gente ficou muito contente, né, Dudu? Ju, você é sempre bem-vinda aqui na nossa casa corporativa, na nossa casa física. Você é demais e espero sempre trabalhar contigo. Gente, assim, eu também só tenho a agradecer. Eu acho que essa troca Nordeste, Sudeste, a gente ganhou, todo mundo ganhou, né? A Aqua ganhou, a gente como profissional ganhou, o Nordeste também ganhou, né? Então, essa troca é sempre muito especial. Eu amo estar aqui, estou sempre em São Paulo, porque justamente essa troca que a gente tem de experiências, né? Até o modo de falar, o modo de olhar as coisas, a gente vem aqui e vê que é diferente. Quando vocês vão lá, vocês também sentem a mesma coisa, né? Então, muito importante essa troca que a gente tem, essa amizade que a gente construiu e esse foco que a gente tem de realmente crescer, que é o que a gente quer. Agradecer também, mais uma vez, toda a equipe da gente que está lá em Fortaleza, todo mundo que passou essa semana lá trabalhando, enquanto eu estava aqui, mas eu estava trabalhando também, tá? E dizer que hoje eles são os nossos parceiros, a gente chama todos de sócio, porque todo mundo que entra lá, a gente quer realmente que cresça junto com a gente, né? A gente foi lá no risco, as louquinhas pediram demissão, né? Mas hoje todo mundo tem inveja, até quer trabalhar com a gente. Quem antes dizia que a gente estava fazendo algo errado, hoje tá vindo trabalhar com a gente. Então, a gente, com o parceiro Aqua e o BTG, que nós temos hoje, que é o maior banco de investimento da América Latina, a gente tem um parceiro super sênior, nós estamos muito felizes em ter ele como sócio. A gente tem a certeza de que vamos chegar onde a gente quer, que é se tornar o maior escritório de investimento do Nordeste. Tem que sonhar grande mesmo, Ju. Tem. Aí potencial vocês têm, contem sempre com a gente para isso. Obrigado mesmo pela confiança, desde sempre, pelos 3 anos que a gente está junto e que venham muitos outros anos pela frente, tão prósperos quanto. Amém. E você que está assistindo, bom, já tem toda aquela regra lá que o Lucas fala para eu falar aqui no final do podcast. Segue a gente, aperta o sininho ali para notificação. Além do Avinauer, a gente tem um conteúdo muito vasto aí na nossa página no YouTube. Então segue lá, certo, Lucas? Obrigado. Lucas aqui que está no backstage. Dudu, obrigado. Foi muito legal, vou fazer vários agora. Vamos fazer vários, Marcão. Ju, obrigado, meu amor. Valeu. Beijo, gente. Obrigado, gente. Beijo, Ju.